Uma breve palavra que se encontra no livro de Lucas, capítulo 24. Lucas 24, a partir do versículo 13 em diante. Amém? Essa passagem vai estar falando sobre Jesus surge no caminho de Emaús. Amém? Todos encontraram? Eu vou estar lendo. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, que ficavam a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém, e iam dialogando sobre todos os fatos recentemente ocorridos. Enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então ele lhes questionou: "O que vos preocupa e sobre o que ides discutindo durante vossa jornada?" E eles pararam entristecidos. No entanto, um deles, chamado Cleopas, replicou-lhe: "És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora os acontecimentos desses últimos dias?" Ao que ele lhes indagou: "Quais?" E eles começaram a lhe explanar. Ora, o que ocorreu com Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus. E como os chefes do sacerdote e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à pena de morte. E o crucificaram. E nós acreditávamos que ele fosse quem havia de trazer a total redenção a Israel. Mas hoje já é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. É verdade também que algumas mulheres seguidoras conosco nos assustaram, porquanto foram de madrugada ao sepulcro, mas não encontraram o corpo de Jesus. Contudo voltaram e nos relataram que tiveram uma visão de anjos que lhes assegurava que ele vive. De fato, alguns outros seguidores entre nós foram aos sepulcros e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam informado, porém não viram ele. Então lhe admoestou Jesus: "Ó tolos de entendimento e lentos de coração para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? Então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhes a seu respeito, constava todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para qual se dirigiam, Jesus fez com que ia continuar a caminhada. Seguindo mais à frente, porém, eles muito insistiram, rogando-lhe: "Fica conosco, pois já é tarde, e o dia está chegando ao fim." Então ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Neste mesmo instante se abriram os olhos e o reconheceram. Ele, contudo, desapareceu diante dos olhos deles. E questionaram entre si: "Porventura não nos queimava o coração quando ele durante a nossa jornada nos falava, quando nos explicava as Escrituras?" E na mesma hora, levantando-se, retornaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e os outros seguidores com eles. Amém? Só até aqui. Foi um pouco comprido, né, essa passagem, mas o Espírito Santo tem falado muito esses dias comigo a respeito dessa palavra. Porque o foco principal de estarmos aqui é a ressurreição do Senhor. Então, se Ele não tivesse ressuscitado, nenhum de nós estaríamos aqui. Independente do que Ele tivesse feito, Ele poderia ter curado a humanidade por completo. Mas se Ele morresse e não ressuscitasse, tudo seria em vão. Então, aqui no contexto, aqui Jesus tinha ressuscitado, Ele já tinha aparecido para Maria Madalena, para aquelas mulheres. Elas testemunharam e afirmaram que Jesus vivia e que encontraram anjos que afirmaram que ele estava vivo. Mas aqui vai dizer que os discípulos não aceitaram
aquele testemunho daquelas mulheres. Eles desacreditaram, porque as mulheres tinham pouca voz naquela época. Então aí, mesmo assim, Pedro e João foi lá confirmar para ver se era verdade. Pedro e João afirmou que era verdade, e mesmo assim os discípulos não acreditaram. Então aqui vai dizer, aí vai onde entrar essa passagem, onde 2 discípulos, eles concordam entre si, e eles decidem abandonar e ir para Emaús. Eles deixam Jerusalém, eles saem do meio dos discípulos, então eles vão para Emaús. Então, aqui vai dizer que eles estavam entristecidos, que eles estavam frustrados, que eles estavam decepcionados. Para eles, tudo tinha acabado. Mesmo Jesus falando, preparando, anunciando sobre a sua morte, anunciando que ele havia de padecer, que ele havia de morrer, mas ele ia ressuscitar. Mas mesmo assim eles não creram. E no primeiro ponto que vai afirmar aqui, vai dizer que quando eles estavam caminhando, Jesus mesmo começa a andar com eles, mas algo impedia eles de reconhecer que era Jesus. Então o Espírito Santo falou comigo: o que tem feito você não enxergar eu na sua vida? Muitas vezes eu estou do seu lado, caminhando com você. Eu tenho falado com você, mas o que falta para você crer? Então o Espírito Santo está falando, tem falado comigo esses dias muito forte. Então Jesus, ele vai e começa a perguntar para eles: por que vocês estão tristes? Jesus já sabia porque eles estavam tristes, mas ele queria ouvir da boca deles porque eles estavam tristes. Então eles começam: como assim você não sabe? Você é a única pessoa de Jerusalém que não sabe o que está acontecendo? Aí Jesus: o que está acontecendo? Eu quero ouvir você falar. O que está acontecendo que tem deixado vocês entristecidos? O que decepcionou vocês? Então eles começam a falar. Aqui eles mostram a incredulidade deles, porque eles não entenderam o real propósito de Jesus ter vindo. Eles esperavam um Messias que ia livrar eles de um poder romano, de um poder terreno, ia dar poder, glória, ia dar só vitória, ia ajudar eles. Mas quando eles vê Jesus morrer, aquele Jesus, aquele Messias que eles esperavam com a coroa de ouro, com a coroa de espinho, aquele rei que eles esperavam livrá-los do domínio, livrá-los dos romanos que eram cruéis, sendo massacrado pelos romanos, ali acabou para eles. Eles desacreditaram, eles se decepcionaram. E o Espírito Santo tem falado comigo: por que você acha que eu te chamei? Por que eu te escolhi? Muitas vezes nós se decepcionamos porque criamos expectativas em pessoas, em coisas, em ambientes, mas nunca criamos expectativas nele. Nunca procuramos saber o que ele tem para nós. Quais são as suas expectativas para nós? Porque se eles tivessem entendido o propósito de Cristo, eles não teriam se frustrado. Eles não teriam abandonado e voltado para trás. Mas Jesus é tão misericordioso que ele não os abandonou. Jesus, ele vai e começa a dialogar com eles. E quando eles falam o que aconteceu, Jesus fala: como vocês são difíceis de acreditar. Como vocês são incrédulos. Então, é a mesma coisa ele fala para nós essa noite. Muitas vezes Jesus está conosco. Ele tem usado pessoas para testemunhar. Jesus salva. Jesus, ele faz. Jesus, ele quer usar a sua vida. E muitas vezes nós não temos crido no testemunho. Como esses discípulos, eles não creram no testemunho daquelas mulheres. Eles não creram no testemunho daqueles discípulos. Então eles se frustraram. Porque é impossível. Aqui vai dizer assim, eu escrevi aqui. Aqui, ó. Jamais alguém terá os seus olhos abertos se rejeitar o testemunho de Cristo. Então é impossível a gente ter os nossos olhos abertos. Podemos passar 50 anos na igreja. Podemos até o último dia das nossas vidas. Como aqueles discípulos, eles estavam lado a lado com Jesus. Jesus todos os dias ensinava. Jesus sempre estava com eles. E mesmo assim eles não creram.
Então, e hoje, Ele nos dá o Espírito Santo. Ele nos ajuda. A gente pede, Ele atende. Muitas vezes nós falamos: Senhor, o Senhor não fala comigo. O Senhor não ouve as minhas orações. Mas Jesus estava andando com eles, falando com eles, e eles não entenderam. Muitas vezes não é Jesus que não está falando. Não é que Jesus não está conosco. É porque estamos com os nossos olhos fechados e com os nossos ouvidos fechados para ouvir o que Ele está falando conosco. Então vai dizer aqui que Jesus começou a falar da palavra com eles. E vai dizer que até chegar ao seu destino, Jesus os ensinava. Então Jesus, Ele vem dizendo para me tratar com a sua incredulidade. Porque todos nós temos uma incredulidade. Então a cada dia nós precisamos trabalhar com isso. Nós precisamos falar: Senhor, ajuda-nos com nossas incredulidades. Eu preciso crer. Me acrescenta a fé. Então, e Ele vai mostrar que o que acrescenta a nossa fé, o que aumenta a nossa fé, a nossa confiança, é a palavra dEle. Porque sem a palavra dEle é tudo em vão. Amém? E para finalizar, aí vai dizer, quando eles chegam no destino, Jesus finge que vai para mais longe. Por que Ele fez aquilo? Jesus queria ter ficado com eles, mas Ele queria ver qual era a intenção deles. Jesus, Ele não entra onde Ele não é convidado. Ele só entra onde Ele é convidado. Então, quando os discípulos muito insistiram, Ele ficou. Então, o Espírito Santo está falando conosco nessa noite. Vocês têm convidado o Senhor Jesus todos os dias para tomar por completo a nossa vida, para tomar cada detalhe, os nossos sonhos, porque Deus, Ele é um Deus que Ele pode até nos frustrar, porque muitas vezes criamos expectativas no que achamos que é o certo, mas Deus mostra: não é a minha vontade. Então nos encontramos frustrados, mas Ele nunca nos desampara. Ele sempre estará conosco. Ele sempre está nos ajudando, nos ensinando com amor e sempre pronto para nos ajudar. E aí vai dizer que quando Jesus entra, senta à mesa, parte o pão, então os olhos deles são abertos. Os olhos deles não foram abertos quando eles estavam caminhando com Jesus. Não foram abertos quando Jesus falava da palavra. Não foram abertos. Só foi quando Jesus parte o pão. Cristo, Ele faz menção da comunhão. Eles deixaram os discípulos. Eles largaram os irmãos lá e abandonaram tudo. Então Jesus fala: eu quero comunhão. Eu quero comunhão com você e eu quero que você tenha comunhão com seus irmãos. Tanto que vai dizer que quando os olhos deles são abertos, eles começam a conversar entre si. Quando no caminho eles falavam sobre morte, agora eles começam a falar sobre a vida. Eles começam a falar: Jesus está vivo. Não parecia que quando Ele estava falando conosco, o nosso coração ardia, o nosso coração queimava de amor, porque a presença dEle é amor. E nós sentimos. Eu não sei os irmãos, mas eu estou sentindo uma presença muito forte aqui. Um amor que parece que o meu coração vai explodir. Mas é a presença dEle. Então vai dizer que imediatamente eles levantam e voltam da onde eles vieram. Porque Jesus mostrou para eles: vocês nunca deveriam ter saído de lá. Eu não mandei vocês sair de lá. Vocês que se frustraram e vocês que deixaram o que eu tinha para vocês. Então o Espírito Santo fala para nós nessa noite: não fui eu que mandei vocês deixar. Não foi eu que mandei vocês retroceder. Eu tenho muito mais para vocês. Só precisa vocês entenderem. Amém, Espírito Santo? Amém? Eu agradeço a rica oportunidade. Que as palmas são do Senhor.